Estou iniciando uma videoaula sobre o LTSpice. O assunto será a criação de um PWM com um amplificador operacional AD820. É um operacional da própria biblioteca do LTSpice, né? Da própria Analog Device, por isso que tem esse prefixo aí, AD820. Okay? Vamos dar uma olhada no conteúdo, né? Então, modulação por largura de pulso, essa é a palavra, é a tradução de PWM, que é Pulse Wide Modulation, né? Então, é uma modulação por largura de pulso, nós veremos isso na prática, né? Então, eu vou mostrar rapidamente o datasheet, só algumas coisas do datasheet desse componente que usaremos, né? O AD, esse amplificador operacional, o AD820. Nós vamos criar uma aplicação bastante parametrizada para otimizar, né? Ok? Vocês verão. Um pouco do conceito de Duty Cycle, né? É um termo utilizado em PWM, o Duty Cycle, um dos principais ali, né? Do PWM. Veremos sobre Duty Cycle. Nós veremos também que um sinal de referência para criar um PWM é uma rampa, né? É um sinal dente de serra, né? Então nós veremos isso na simulação também e depois simularemos aí uma aplicação. Então vamos começar. Vamos iniciar no LTSpice. Ok, primeiramente eu estava procurando um amplificador operacional na própria biblioteca do LTSpice. Aí um dos códigos que eu vi, esse AD, né, eu fui buscar o datasheet e achei bastante interessante para usar para essa aplicação. Uma das principais características que me atraiu, assim, ele pode ser alimentado com uma fonte única, né? Uma fonte não precisa ser necessariamente simétrica. Então, essa aplicação que eu queria fazer, eu queria usar uma fonte única, né? Em single supply, ok? Então, essa é uma das características. Claro que podemos aqui, ó, single supply, né? Tem uma faixa bem larga de tensões que eu posso aplicar, mas também posso alimentar simetricamente, sem problema nenhum. Outras características, lá, excelente performance DC, enfim, um componente baixo ruído, um componente muito bom para essa aplicação que eu quero mostrar para vocês, o PWM. Então, por isso que eu decidi escolher esse componente, né? Então, eu tenho uma aplicação aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu só vou dar uma minimizada aqui para poder explicar. Então, só para vocês familiarizarem. Então, eu escolhi esse componente da própria biblioteca, né, do LTSpice, ok? Ele tá com alimentação única, né, não é simétrica, então uma referência do zero e o VCC. E aqui, como eu disse ali, eu fiz uma aplicação toda parametrizada, né? Então, eu tenho um parâmetro chamado tensão para quando eu quiser mudar níveis de tensão, enfim, qualquer parâmetro aí, já está todo automatizado, não preciso ficar muito mexendo demais, não, só mexo com os parâmetros, né? A própria janela de amostragem aqui da simulação é aquilo que eu já expliquei. Eu tenho aqui um FRQ, que é relacionado à frequência. Então, quando eu seleciono uma frequência lá que eu vou trabalhar no meu PWM, automaticamente ele acha o período e eu quero só mostrar 5 ciclos na janela. Então, também está parametrizado isso. O meu pulso também está parametrizado para fazer a rampa certinho, dependendo da frequência, né? Aí vocês podem rever melhor aqui. Olha, eu parametrizei tudo certinho para fazer uma rampa exatamente na frequência que eu escolho. Então, os parâmetros iniciais eu posso trocar. A frequência vai ser 1 kHz. Então, esse meu PWM vai oscilar em 1000 kHz, né? em 1000 Hz, em 1 kHz. Okay? E o Duty Cycle dele é de 50 e uma tensão, a princípio, de 10. Né? Então, o que é o Duty Cycle? O Duty Cycle, assim, eu vou ter um clock, né? O PWM tem um clock. Aqui ele vai oscilar em 1 kHz, ok? Então, no clock eu tenho uma parte que fica, uma parte do sinal que fica nível 1 e uma parte do sinal fica 0. Isso dentro de um período só, né? Depois isso se repete. Então, o Duty Cycle, justamente, se eu falo que o Duty Cycle é 50%, significa que dentro do período que ele vai oscilar, ele fica 50%, ele fica nível 1 e o outro 50% nível 0. Então, se eu tenho um Duty Cycle de 25%, 25% do meu período ele vai ficar em 1 e o restante 75% ele vai ficar em 0. Então esse é o conceito do Duty Cycle, mas assim, dentro da frequência que eu estou oscilando, no caso aqui inicialmente sim, é 1 kHz. Vamos simular para vermos aqui o comportamento desse circuito, né? Então eu já tenho aqui a simulação de transiente, né? Vou simular análise de transiente.
Então veremos aqui um pouquinho, vamos só a princípio pegar então o sinal de rampa aqui que eu criei, olha lá. Como eu selecionei para 1 kHz, então o inverso de 1 kHz é 1 milissegundo. Então a rampa é um dente de serra que ela cresce em rampa e cai rapidamente. Então isso aqui, ó, cada ciclo aqui em dente de serra. Então esse sinal dente de serra eu estou jogando aqui, ó, para a minha entrada inversora desse operacional. Então esse operacional está configurado na configuração comparador, né? Eu estou com malha aberta, só apenas jogando uma referência de rampa na entrada inversora, e na entrada não inversora, o que eu estou jogando? Eu estou jogando um nível DC, que depende do meu Duty Cycle. Como o meu Duty Cycle é 50%, então a minha tensão aqui no caso é 10, então 5. A minha comparação aqui, ó, é 5 volts. Então, porque agora, nesse momento, eu estou com um Duty Cycle de 50%. Então, por isso que eu estou com esse valor de 5 volts. Então, ele vai comparar, então, inicialmente, como é que funciona essa é a minha saída desse meu PWM. Dá uma olhada. Vou jogar todas os sinais dentro dessa janela, mas depois eu só vou explicar. Então é o seguinte, inicialmente, né, eu estou jogando um sinal de 5 volts na minha entrada não inversora, e minha rampa começa aqui no início, começa com potencial 0, né, e ela vai subir em rampa. Enquanto o meu sinal aqui é a minha referência de 5 volts é maior do que essa rampa que está crescendo, a minha saída está saturando, né? Porque a minha entrada positiva está maior do que o potencial negativo, então minha saída está nível 1 lá, então olha lá. Então ela fica em nível 1. A partir do momento que a minha rampa, o potencial da minha rampa fica maior do que a minha referência o meu valor de 5 volts constante, o que acontece? A minha entrada inversora vai ter um potencial maior, então ele tenderia a saturar, né, não é assimétrico, então ele satura aqui zerando, né, então ele corta. Então exatamente, olha, ele faz um clock e aí todo ciclo se repete, né, todo ciclo repete. Então é isso. Então aqui, ó, eu só posso, se eu quiser separar no painel, né, eu posso jogar esse sinal aqui, só esses dois para vocês verem ele funcionando. E aqui só separar da saída. Então, o meu Duty Cycle exatamente é 50% aqui, porque, olha, metade do tempo do meu período ele está em 1 e metade ele está em 0. Vamos mudar aqui. Vamos mudar então aqui, olha. Deixa eu só aumentar aqui. Deixa eu só mudar os parâmetros aqui. Então, vamos supor, eu quero oscilar, ainda continuando a oscilar. Não, vamos oscilar em 2 kHz. Eu estou aumentando a frequência, eu vou diminuir o tempo pela metade. Só que eu vou dizer que o meu Duty Cycle agora vai ser 25%, tá? E minha tensão agora, eu tô só mudando, eu vou trabalhar com 9 volts. Então totalmente configurável, facilmente, né? Então fazendo isso, eu já vou simular. Só vou abrir aqui para a gente ver então a forma de onda. Dá uma olhada para vocês verem. Então o que acontece, né? Como eu dobrei a frequência, então o meu período deu tempo de diminuir pela metade, então ficou mais rápido, oscila mais rápido o meu PWM. Mas eu não coloquei somente 25% da Duty Cycle, então 25% de 9 é essa tensão que está aqui, ó, 25% de 9 é os 2,25 ali, ok? Esses 2,25 ela está entrando na entrada não inversora, então inicialmente quando começa a rampa, esse potencial é maior, então a saída vai para nível 1. Quando a minha rampa passa esse valor dessa referência fixa, né, a minha saída corta. Então eu estou aqui, ó, 25% em 1 e o restante 75% desse ciclo, né, desse clock em 0. Então por isso que o meu Duty Cycle é 25%. Então, é assim que se faz um PWM, né, utilizando aí um amplificador operacional na configuração comparador. E é isso que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Agradeço a atenção. Muito obrigado.